Olá, caríssimos alunos, meu nome é Ricardo Magalhães, sou professor de Biologia, médico veterinário e pós-graduado de Gestão Ambiental. Devido a esse cenário mundial com o Covid-19, estaremos dando continuidade às nossas aulas com as tecnologias contemporâneas de comunicação, como videoaula, e-mail, Instagram, e os senhores estarão acompanhando cada passo, cada aula, que a gente possa tirar suas dúvidas. E essa primeira videoaula estaremos falando sobre organelas citoplasmáticas. Mas antes de falar de organela citoplasmática, precisamos lembrar a diferença entre um procarioto e um eucarioto. Procarioto são seres vivos que não apresentam sistema de endomembranas. E o que quer dizer não apresentar sistemas de endomembrana? Não apresentar sistema de endomembrana é que você não apresenta organelas membranosas internas. Você não apresenta carioteca. Você não apresenta envoltório nuclear. Então a membrana nuclear ali não existe. Você tem um núcleo difuso. E quando você vai para os seres eucariontes, você tem um núcleo formado, uma carioteca formada, cheia de poros. E tem sistema de endomembrana, tem as organelas citoplasmáticas. E o que é que são organelas citoplasmáticas? Organelas, órgãos, é como se você tivesse estruturas comparados aos órgãos. O estômago, por exemplo, você tem ali, é o responsável pela digestão. Se a gente for falar de organela citoplasmática, você tem aí um lisossomo. Mas se você for falar de uma organela responsável pela síntese proteica, a produção de proteínas, você tem os ribossomos. Ribossomos são organelas citoplasmáticas universais. Eles estão presentes em todos os seres vivos. No reino Monera, compostos por bactéria, arqueobactéria, né? Que são procariontes, são seres que não apresentam carioteca. Você tem protoctista, que são protozoários e algas que apresentam também ribossomos. Você tem ali o reino fungi, os fungos que apresentam ribossomos. E os ribossomos são organelas responsáveis pela produção de proteínas. E essas proteínas são formadas por aminoácidos. Aminoácidos também podem ser chamados de peptídeo. Peptídeo se une um ao outro através da ligação peptídica. Se você for lembrar que depois dos ribossomos nós temos os retículos endoplasmáticos. O retículo endoplasmático é responsável pelo transporte de substâncias. Transporte de substâncias a partir do momento que ele tem que se locomover de um lado a outro da célula. Mas o retículo endoplasmático também se divide em dois tipos. Retículo endoplasmático liso ou agranular. Retículo endoplasmático rugoso ou granular. Por que granular? Por que rugoso? Porque ele apresenta ribossomos na sua superfície. E o liso ele não apresenta ribossomos. Então todo o retículo endoplasmático que apresenta ribossomos, nós vamos chamar de retículo endoplasmático granular. E o retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos. Então a partir do momento que nós podemos diferenciar, uma das diferenças básicas é a presença ou não dos ribossomos na sua superfície. Se formos lembrar outra organela citoplasmática, nós vamos lembrar do complexo golgiense, antigamente chamado de complexo de Golgi, descoberto por Camilo Golgi, né? Mas hoje nós falamos de complexo golgiense. Ele é responsável pelo armazenamento e secreção de substâncias. Além disso, ele pode ser responsável também pela formação do acrossomo. Acrossomo nada mais é do que uma estrutura protetora do espermatozoide que vai facilitar a penetração no ovócito secundário. E se vamos falar de ribossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático, nós não podemos esquecer de lisossomos. Lisossomos são organelas citoplasmáticas responsáveis pela digestão intracelular. Então, ribossomos, nós temos aí a síntese proteica, que é a produção de proteína. Complexo golgiense, nós temos aí armazenamento e secreção de substância.
E nós temos o retículo endoplasmático, que é o transporte de substâncias. O retículo endoplasmático, ele também pode ser dividido em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, onde o liso ele não tem a presença de ribossomos e o rugoso ele tem a presença de ribossomos. Você também tem os lisossomos capazes de digestão intracelular. Ricardo, só temos essas funções? Não. Ricardo, só temos essas organelas? Não. Nós também temos as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas responsáveis pela produção de energia, pela produção de ATP. ATP em biologia é energia. As mitocôndrias é responsável pela respiração celular. Respiração celular é essa que a gente pega a glicose como um combustível e a degradação dessa glicose, que é um carboidrato, vamos gerar energia, ATP, adenosina trifosfato. Mas nós vamos perceber também que existem diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Uma célula vegetal ela possui parede celular. Uma célula vegetal ela tem uma organela chamada de cloroplastos. Cloroplastos são organelas citoplasmáticas responsáveis pela fotossíntese. A fotossíntese nada mais é um processo de produção de alimento, produção de nutriente, onde um vegetal ele consegue captar energia luminosa com a presença de um pigmento chamado clorofila, e a absorção de água e as sais minerais pelas raízes. Nós vamos ter ali a produção de quê? A produção de glicose, C6H12O6. Então observe que falamos sobre ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomos, complexo golgiense, mitocôndria e cloroplastos. Só tem essas organelas? Não. Temos também os centríolos. Os centríolos, organelas citoplasmáticas dispostas perpendicularmente, formadas de túbulos, microtúbulos. Essas são responsáveis pela divisão celular, responsáveis pela formação do fuso mitótico. Então, no momento que você estiver realizando divisão celular nas suas células, estarão ocorrendo formação do fuso mitótico, e a organela citoplasmática responsável é o centríolo. Nós temos também os vacúolos. Vacúolo, nós temos ali na presença dos vegetais, vacúolo de armazenamento, mas também temos os vacúolos pulsáteis, na verdade, presentes nos protozoários de água doce. E qual a função, Ricardo, desse vacúolo pulsátil em protozoários de água doce? Imagina você que o protozoário começa a receber água, mas se ele ficar recebendo água e ele não tem parede celular, ele vai começar a romper a sua membrana plasmática. Então esse vacúolo pulsátil contrátil consegue expulsar o excesso de água nesse protozoário e não deixa o protozoário morrer. Esse assunto poderemos encontrar no livro 1, Biologia 1, capítulo 3, da página 38 até a página 42. Depois que você ler, depois que você entender, você vai perceber que teremos atividades tanto de classe quanto de casa, da página 43 até a página 47. E na próxima videoaula estarei aqui revisando com você, corrigindo essas atividades com você. Mas também você encontrará nas suas atividades online, no próprio site, Você vai fazer sua atividade e lá vai ter o gabarito. Mas não se preocupe, eu estarei aqui para tirar todas as suas dúvidas na segunda, na quarta e na sexta. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula, e qualquer dúvida que tiverem, podem enviar para esses canais de comunicação que estaremos solucionando para vocês com muito carinho, com muito amor.